Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer leitura e comentário de um estudo que está nesse livro do professor Olavo de Carvalho, Filosofia e seu Inverso e outros estudos. Mas antes de fazer a leitura e comentário, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo e também na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos na área de técnicas de leitura, na área de filosofia, né? E tem um curso completo sobre o diálogo Fedro de Platão e também sobre Dostoiévski. Há um curso sobre o livro Memórias do Subsolo e outro sobre o conto O Sonho de um Homem Ridículo. Então, se você tem interesse nessas áreas em se aprimorar, adquirir conhecimento, você poderá estar adquirindo esse curso na plataforma da Hotmart e estará também nos ajudando aqui no canal. Bom, esse texto é um pouco mais longo, mas é extremamente interessante e eu não vi pessoas comentando sobre esse texto do professor. E eu acho que é de extrema importância, na verdade, esse estudo ele foi lido no seminário de filosofia em 16 de janeiro de 2010, tá? E acabou entrando também nessa coletânea aqui desse livro do professor. Bom, o nome do texto é A Arte Sacra e a Estupidez Profana. Então vamos lá. No seu livro memorável sobre o simbolismo do templo cristão, do Jean Anny, observa que nos tempos modernos a arte sacra desapareceu do Ocidente, sendo substituído pela arte meramente religiosa. A diferença é que esta última expressa apenas sentimentos subjetivos e concepções culturalmente localizadas, enquanto aquela é uma cristalização visível de certos princípios ordenadores universais transcendentes não só à subjetividade individual, mas a todo condicionamento histórico-cultural. Junto com a arte sacra, essa diferença veio desaparecendo do horizonte de consciência da modernidade, desde o século XVIII pelo menos, só tendo sido recuperada parcialmente graças a um pequeno grupo de etnólogos e historiadores das religiões, como Micheliade, Ananda Kumarasamy, Mattila Dika, Swaller de Lubix, Louis Chambonnet-Lessay e outros. Estudando edifícios sagrados do extremo oriente, da Índia, do Egito, da antiguidade clássica, esses eruditos confirmaram que a estrutura dos templos obedecia a um conjunto de preceitos substancialmente os mesmos que se poderiam observar nas catedrais da Idade Média cristã. Esses preceitos, por sua vez, condensavam todo um saber simbólico sobre a ordem da realidade em geral e posto do homem no universo. Uma vez atravessando o véu dos símbolos, a presença desses ensinamentos em civilizações separadas por enormes distâncias no tempo e no espaço dava testemunho de algo que, na mais tímida das hipóteses, eram constantes do espírito, que a história não podia explicar porque constituíam um contrário à moldura da possibilidade mesma da história humana. Ah, essa questão da arte sacra, né? E o que ela se tornou, vocês conseguem ver hoje nas catedrais e nas igrejas que geralmente que passam por reformas e modernizações, enfim. E aqui eu gostaria de citar, existe um livro que se chama O Gótico no seu Apogeu, que vai detalhar todo esse simbolismo. Geralmente não se acha esse livro, vocês vão achar em sebos, tá? Mas para quem tem interesse em estudar esse simbolismo das catedrais góticas, esse livro é excelente, tá? Se chama O Gótico no seu Apogeu. Esse do Jean Anny também é interessante. Eu não tenho, já vi algumas partes em PDF, mas esse outro vocês encontram
para poder comprar. Annie deveria ter acrescentado à sua lista de pioneiros os nomes de René Guénon, Friedrich Schwann, Titus Burckhardt, Seyi Hossein Nassar e Martin Lings, que influenciaram consideravelmente o seu próprio trabalho. Outro de quem eu falo aqui no canal sobre essa questão do simbolismo é o René Guénon, tá? Eu já fiz outros vídeos, se vocês tiverem interesse em saber um pouco, né? Infelizmente, as pessoas julgam mal Guénon, pelo menos é isso que me parece, tá? Pelos livros que eu já li do Guénon até então. Não li toda a obra, não tenho toda a obra, né? Não leio em francês, mas me parece que o julgamento geralmente dos católicos é precipitado sobre o Guénon. Bom, até porque essa parte de simbolismo que ele fala, ele pelo contrário, ele elogia grandemente a Igreja Católica. Bom, então quem tem interesse, o Guénon é muito, muito bom nesse aspecto de simbolismos. O detalhe que parece ter lhe escapado é que, de todos esses autores, somente um, Charbonnet-Lassalle, era católico e nenhum protestante. A reconquista da compreensão simbólica da arte sagrada cristã veio, em substância, de fora não só do clero ocidental, mas de toda a intelectualidade católica e protestante. Isso aqui, aqueles que seguem o canal sabem que eu me tornei católico há pouco tempo, mas é uma coisa que eu sempre falo, os católicos não entendem a grandeza dos simbolismos que a Igreja Católica tem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que assiste a uma missa e consegue entender todo o simbolismo e a sacralidade de uma missa. Infelizmente, eu fui aprender sobre isso na maior parte dos casos de pessoas que não fazem parte da Igreja Católica, como o Guénon, né? Mesmo considerado só do ponto de vista da história da arte, esse dado já seria inquietante. Religiosos e leigos que não entendem o sentido dos edifícios onde oram estão literalmente perdidos no espaço, mas a perda da compreensão dos símbolos é, ao mesmo tempo, a perda da ciência que eles veiculam. E esta ciência constitui, para dizer o mínimo, o único fundamento intelectualmente satisfatório para uma distinção entre o sagrado e o profano. Os que a perderam, por mais religiosos que sejam, estão condenados a curvar suas cabeças ante a ciência materialista, rebaixando-se ao ponto de esperar dela a legitimação racional da sua fé. Eu estava comentando hoje que é muito comum nós conhecermos católicos que vão buscar outras religiões porque acham a Igreja Católica parada demais, né? Materialista no sentido de que não consegue observar nada de transcendente, aí vão em outras religiões buscar essa espiritualidade que não passam de vulgarizações, como o próprio René Guénon vai falar sobre isso, quando eles não conhecem a riqueza da sua própria doutrina, os santos místicos, enfim. Sequer o simbolismo de um templo, né? Nada poderia ilustrar melhor a crise do cristianismo e da civilização ocidental inteira do que esse fenômeno, a um tempo humilhante e providencial de nossos tesouros intelectuais perdidos há séculos nos serem devolvidos por pessoas estranhas às nossas comunidades religiosas. A arte sacra é, por essência, o único suporte sensível para a ascensão do fiel a um vislumbre das realidades espirituais últimas. Só fazendo também um parêntese, isso aqui jamais também viria do protestantismo, justamente porque o próprio Eric Fuglin vai dizer que acontece a imanentização do eschaton, né? Se é sola escritura, se é sola fide, se é os 5 solas, por exemplo, não existe nada além do que está literalmente escrito. Então, o protestantismo rechaça a questão dos depósitos da fé, da tradição.
né? Então, acaba que essa atitude vem materializar a religião, né? Senão é a letra estrita, né? Existem aquelas linhas protestantes que interpretam a Bíblia literalmente, né? O que nós sabemos que é totalmente incorreto. Então, a Igreja Católica ainda possui essas, pelo menos no catecismo dela, possui essas indicações para essas interpretações que, né, sobre alegorias, enfim. Eu quero dizer no sentido de que para eles não existe esse suporte sensível que aponta para o transcendente, o que lembra aqui, na verdade, a doutrina platônica, né, de que, por exemplo, o belo que se materializa em uma pessoa, na arte bela, mimetiza o belo em si, né, é uma espécie de suporte. O René Guénon vai dizer em um determinado texto dele sobre simbolismo, que é como se eu tivesse que chegar a um determinado local e eu pudesse fazer esse percurso, seja a pé ou eu posso utilizar um cavalo. Então que os simbolismos presentes nesses suportes sensíveis, nesses símbolos sensíveis, que me remetem ao transcendente, é como se eu utilizasse esse cavalo que me gerasse um caminho mais direto entre o que é material e o transcendental. Enfim, desprovida desse suporte, a prática religiosa reduz-se a um obedencialismo literalista, grosseiro e compulsivo, apenas adornado aqui e ali pelas fantasias, não raro disformes, de artistas cristãos ou ateus, muitos deles alheios a universos de conhecimentos espirituais que em suas obras deveriam teoricamente expressar. Essa questão do simbolismo, né, ela é tão importante e ela é tão presente, ao mesmo tempo tão ignorado pelas pessoas, que vocês percebem que artistas que entendem de simbolismo, eles utilizam isso em 2023. Esse simbolismo é muito claro nos seus clipes, né? Algo além. Se nós pegarmos um artista, aqui não estou fazendo um julgamento de mérito, mas se vocês pegarem um artista como, se eu não me engano, se chama The Weeknd, uma coisa assim, e assistir os clipes deles, vocês vão perceber um simbolismo muito grande, tá? O símbolo em si, independente de nós percebermos ou não, ele possui nuances de influência sobre nós. É como hoje, antigamente era dado como teoria da conspiração, mas que hoje é fartamente provado a influência das mensagens subliminares, né? No marketing, enfim. E essas mensagens subliminares, geralmente, elas vêm através de símbolos sutis em certos determinados momentos, em determinadas, se for do ponto de vista da arte do cinema, em determinados pontos mais sutis, mas que o nosso inconsciente possui essa capacidade de captá-los através desses simbolismos. Então, percebam aqui a importância do simbolismo que eu, como católico, eu estou dizendo aqui, como esse simbolismo é importante, como os católicos perderam totalmente essa visão e se tornaram imanentistas, né? Mesmo descontando monstruosidades explícitas como as catedrais de Brasília e do Rio de Janeiro e outras celebrações em pedra de tudo quanto há de mais hostil ao cristianismo, os locais de culto são hoje em dia meras construções profanas usadas para fins nominalmente religiosos. E aqui ele vai fazer uma nota de rodapé a um livro que se chama Ugly as Sin: Why They Changed Our Churches from Sacred Places to Meeting Places and How We Can Change Them Back Again, do Michael S. Rose. Tá? Esse fenômeno por si basta para ilustrar o estado de alienação que se foi espalhando entre sacerdotes e intelectuais cristãos nos últimos séculos, tornando-os incapazes de fazer face aos desafios culturais e ideológicos da modernidade. Desafios que, em si mesmo, nada tinham de muito temível
e que poderiam ter sido exorcizados sem maiores dificuldades por uma classe intelectual capacitada. Que o debate religioso dos últimos séculos tenha se congelado no estereótipo razão versus fé foi somente um sinal da inépcia que havia espalhado entre os intelectuais religiosos. As vulgaridades do modernismo católico e o protestantismo liberal, para não falar da teologia da libertação, que hoje nós sabemos que é uma criação da KGB, conforme o livro Desinformação, do Yom Mihail Pacheco. Eu já falei disso aqui no canal. Se você tem curiosidade em saber sobre a questão da teologia da libertação, a sua origem, pesquise aqui no meu canal. Em várias versões, teriam sido facilmente estranguladas no berço se os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que a fundamentam. Na ausência desta condição, aquelas correntes adquiriram uma importância desmesurada, suscitando em reação o surgimento de tradicionalismos meramente exteriores, baseados antes em uma exasperação dos sentimentos religiosos ofendidos, de uma compreensão real da situação. É interessante isso aqui porque eu sempre também comento que a Igreja Católica ela perdeu o seu papel de educadora da sociedade. Até mesmo nas catequeses hoje não se fala mais disso. Não se fala da mística, do transcendente, de simbolismos. Eu tive a oportunidade, uma época, de trabalhar com essa questão de catequese e tenho material até hoje. Não se fala nada sobre isso. Infelizmente, a Igreja Católica perdeu essa sua capacidade civilizacional, né? Não é preciso dizer que centenas de milhões de almas individuais se viram atingidas e desnorteadas por esse processo, cujas consequências políticas e culturais são imensuráveis. Não creio que seja possível compreender nada da história dos últimos séculos sem encará-la desse ponto de vista, pois as religiões são a espinha dorsal de suas respectivas civilizações e a multidão levada a abandonar a fé ou sustentá-la sem qualquer apoio estético ou intelectual está condenada a ver-se presa de toda sorte de fantasias e de delírios satânicos que acabam se incorporando à cultura superior e à vida cotidiana. Não conheço um só indivíduo humano cujos dramas pessoais não remontem de algum modo a esse processo. Também não imagino como os fenômenos paralelos da invasão islâmica e do ódio anticristão generalizado possam ser explicados fora desse quadro, tão distante da imaginação dos cientistas políticos e analistas de mídia. A Igreja sempre insistiu que o conhecimento da existência e das qualidades de Deus não é matéria de fé, mas de inteligência racional. Basta vocês consultarem as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que está na Suma Teológica, está na primeira parte lá da Suma Teológica. Matérias de fé são, em contrapartida, o nascimento miraculoso do nosso Senhor Jesus Cristo, sua missão de Salvador, etc. Mas esta fé, sem aquele conhecimento, dificilmente pode se defender de ataques um tanto sofisticados intelectualmente. O que falta aos cristãos não é a fé, mas a consciência clara dos seus fundamentos cognitivos inabaláveis. São precisamente estes os que a arte sacra genuína ilustra e torna acessíveis à imaginação das multidões, aplanando o caminho de uma posterior compreensão intelectual. Esses princípios, como não se referem exclusivamente às matérias de fé da religião cristã, são substancialmente os mesmos que aparecem na arte sacra de todas as grandes religiões. Que essa temível arma intelectual fosse perdida durante séculos e só voltasse pela mão de pessoas alheias ao meio cristão é uma das grandes ironias da história. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade providencial que os cristãos não têm o direito de desprezar. O próprio Jean Rani é uma prova de quanto eles têm a ganhar com a lição recebida daqueles estudiosos muçulmanos, budistas e etc. Eu mesmo me lembro de ter tido pela primeira vez a notícia da existência de um fenômeno espiritual tão gigantesco quanto o Padre Pio de Pietrelcina por meio de um autor budista, Marco Palis.
Guiado pelos princípios universais que haviam se incorporado não só à sua inteligência, mas à sua oportunidade, Palis, que conheci quando ele já tinha passado dos 90 anos de idade, tinha clara consciência de que os feitos miraculosos do Padre Pio eram, depois da aparição de Fátima, o centro mesmo da vida católica do século XX. Mas os fiéis e a mídia católica não parecem capazes de distinguir entre o Padre Pio e Madre Teresa de Calcutá, ou pior ainda, Paulo VI. A fé, sem o devido suporte intelectual, acaba por buscar apoio nos critérios dos formadores de opinião usuais, para os quais a distinção entre um santo e um popstar é difícil de conceber. O elogio do Observatório Romano a Michael Jackson não é um caso isolado de demência clerical, nem os afagos do Papa Bento XVI ao regime cubano por sua solidariedade para com os outros povos, solidariedade constituída essencialmente da exportação de guerrilhas e de drogas, são um erro acidental. É interessante porque quem tiver a oportunidade, leia um livro do padre Paul Kramer, A Batalha Derradeira do Diabo, ou A Última Batalha Derradeira do Diabo, que ele vai falar que o Papa Bento XVI, na época em que ele era cardeal, ele teve uma influência maléfica no Concílio Vaticano II, tá? Então, quem tiver interesse nesse assunto, em conhecer essas interpretações teológicas mais liberais, nós vamos ver que após o Concílio Vaticano é um negócio complicado. São sinais de que a consciência católica perdeu algo do senso da realidade e busca refúgio no simulacro montado pela opinião dominante, mesmo sabendo que esta última é, em essência, anticristã. O debacle da inteligência precede a dissolução da fé. Mas hoje em dia você não pode falar de conhecimento espiritual sem que logo lhe apareça algum fiel indignado acusando o diagnóstico. Se, de um lado, as mais aberrantes heresias revolucionárias são paternalmente toleradas dentro da igreja, afinal, a teologia da libertação nunca sofreu nada além de reprimendas verbais, qualquer tentativa de dar à fé algum suporte intelectual mais amplo do que um tomismo de manual é vista com suspeita verdadeiramente suicida. Quantos tomistas de carteirinha notaram, por exemplo, que a construção formal da Suma Teológica, estruturalmente idêntica à das catedrais góticas, veicula uma mensagem ainda mais luminosa que o sentido literal do texto? Eu jamais teria percebido isso sem a ajuda de Erwin Panofsky, um autor cuja palavra os católicos nunca dariam mais credibilidade que a de Jacques Maritain, mesmo sabendo de todos os danos que este fez à igreja. Esse livro do Erwin Panofsky, que faz a relação entre as catedrais góticas e o texto das Sumas, vocês ainda encontram disponíveis aí na Amazon, tá? Em compensação, os trabalhos do grupo de estudiosos mencionados por Rani também trazem, junto com a sua contribuição positiva, alguns riscos consideráveis para o fiel cristão que se deixar deslumbrar por eles. Desde logo, sua perspectiva universalista destaca os pontos que são comuns a todas as religiões, e a soma desses pontos desenha apenas a armadura metafísica da realidade, sem nenhuma abertura para a diferença específica do cristianismo, que se constitui de um lado pela presença histórica e pessoal do Logos encarnado, e de outro por essa mesma presença reverberada e prolongada em milagres que não cessam de acontecer, dos quais a vida do próprio Padre Pio dá testemunho incontestável. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam alguma biografia ou assistam um filme do Padre Pio de Pietrelcina. Tá? No YouTube vocês localizam esse filme dublado. Tá? Biografias você acha aos montes aí para poder comprar. Eu li a do Renzo, acho que é Renucci. A mera doutrina metafísica em si não dá conta desses milagres. Eles não acontecem por causa de leis universais, mas por atos divinos imprevisíveis que não as desmentem. É claro, mas que não podem ser reduzidos delas a priori deduzidos. Outro perigo inerente a esses estudos é que, dentre os autores
que a eles se dedicam, vários são os que, como René Guénon ou Fridtjof Schuon, a pretexto de enfatizar a prioridade da espiritualidade profunda sobre as meras práticas devocionais, acabam privilegiando desmedidamente o papel de certas tradições esotéricas e usando isso de boas doses de mistificação. Isso não invalida, é claro, o ensinamento que nos legam sobre o simbolismo universal e as doutrinas metafísicas. É quando entram no capítulo das iniciações que eles começam a deformar as coisas e a incutir no leitor as mais extravagantes ilusões. Na confusão espiritual reinante, alguns chegaram a apegar-se à autoridade intelectual de René Guénon, ao ponto de celebrá-lo como bússola infalível. Não só a renitente falibilidade de Guénon, mas provas inequívocas de sua desonestidade intelectual, ao menos nos escritos de juventude, aparecem de maneira tão nítida nas meticulosas análises feitas ao Cine, Ira et Studio, por Luiz de Mestre, o Enigma de Guénon e o Supremo Incomum, contribuições ao estudo da história mundial, Soterrani. São essas referências que o professor traz. Que continuar a negá-la só pode ser coisa de fanáticos deslumbrados. Como eu disse, eu conheço apenas alguns textos do Guénon, esses eu não li, esses estudos, mas o reino da quantidade, no final dos tempos, a questão dos símbolos fundamentais das ciências sagradas, e eu tenho outro aqui, A Crise do Mundo Moderno. Esses livros eu li e são muito interessantes. É como o Gugu, filho do Olavo, fala, né? Mesmo de idiotas você pode aprender coisas interessantes. E o Guénon não é um idiota, pelo contrário. Então, ler com essas percepções aqui. Outro erro grave em que se pode incorrer na leitura desses autores é ignorar o fato de que, aparentando contribuir para uma restauração da civilização cristã, eles não acreditam absolutamente na possibilidade histórica de realizá-la, e ao contrário, apostaram tudo na islamização do Ocidente. Como eu disse, nesses livros que eu li, A Crise do Mundo Moderno, O Reino da Quantidade e da questão das ciências sagradas, o símbolo das ciências sagradas, o Guénon sempre vai elogiar a Igreja Católica, sendo como o último bastião no Ocidente que possui, que, apesar de não saber, mas que possui essa capacidade de estar ligada à que ele chama da tradição, que para eles houve inicialmente uma religião primordial. Então que no Ocidente a religião que guardaria esses vínculos com essa religião primordial seria apenas o catolicismo. Ele fala super mal, fala do protestantismo, faz críticas veementes ao protestantismo, a René Descartes, à psicanálise, ao espiritismo, enfim. Daí a ambiguidade temível da sua contribuição. Aqueles que, desesperados ante a autodestruição feroz da nossa civilização, busquem auxílio no estudo de Guénon, Schuon, Lars Lings e outros continuadores devem estar conscientes de que encontrarão aí uma espada de fio duplo, bem difícil de manejar, sem danos para o aprendiz. O Islã, que vai hoje ocupando a Europa e os Estados Unidos com a sua força avassaladora e uma autoconfiança psicopática, não é aquele Islã lindamente espiritual, mítico, enaltecido pelos tradicionalistas com um irrealismo que raia a hipocrisia. É um Islã reduzido à expressão mais grosseira de um imperialismo globalista inspirado no equivalente muçulmano da teologia da libertação, remontando às ideias de Said Qutb. É a esse Islã que a proteção ostensiva do príncipe Charles da Inglaterra, que hoje é o rei da Inglaterra, né? Não por coincidência, o discípulo de Martin Lings. É outra coisa que o Olavo sempre alertava, né? Que a Inglaterra seria, mais cedo ou mais tarde, governada por um príncipe que estava submetido a um sheik árabe. Abre as portas do seu país, aprofundando a crise cultural britânica, apressando um desenlace que se anuncia iminente e fatal. Se até
Esse aristocrata longamente preparado para as mais altas funções do comando pode servir de instrumento a mudanças históricas cujo alcance ele dificilmente compreende, quanto mais sujeitos a isso não estarão os jovens intelectuais que, em crise de desespero diante do suicídio ocidental, saiam em busca das luzes do Oriente. Bom, então esse é o final do artigo. Gostaria de salientar, agradecer você que ficou aqui até agora. Bom, eu sempre gosto de fazer a leitura dos artigos do professor Olavo de Carvalho e comentar, porque eles abrem portas para outros assuntos, como nesse artigo ele fala dessa importância da arte sacra e como ela veio esse debacle. Ao mesmo tempo ele abre portas para quem lê e entende os artigos pesquisar esses outros autores, como o Erwin Panofsky, como eu citei um que não está no artigo dele, do livro que se chama O Gótico no seu apogeu, assim como o Guénon, o Chuon, esses autores que ele cita no artigo. Então, eu sempre acho importante fazer essa leitura e comentário, porque vocês, além do artigo, terão outras referências para que vocês possam buscar e ir além do artigo. Essa semana eu vi a Paula Schmidt falando do professor Olavo de Carvalho, num artigo lá, sobre a questão que ele fazia os comentários sobre a Pepsi, e que ele estava parcialmente certo, mas ela fala que mais importantes são as sementes do conhecimento que ele deixa para que as pessoas corram atrás desse conhecimento, né? Então eu faço essa leitura sempre e comento porque lançando sementes para que as pessoas que estejam vendo ou estejam ouvindo através do YouTube, enfim, possam abrir essas portas aí para vocês pesquisarem esses assuntos e se prepararem, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.